Olá, paz do Senhor, mulheres ostras preciosas que decidiram gerar vida no ambiente de dor e de adversidade. Que luta para gravar esse tempo de mesa, pai e filha. Fiz uma gravação hoje durante o dia, apaguei essa gravação, sem perceber que estava apagando, mas Deus sabe todas as coisas. E vamos agora para o nosso tempo de mesa, pai e filha. Encarando os nossos medos. É o que Deus tem falado conosco, não é verdade? Ontem nós tivemos a nossa introdução. Eu creio que foi bem preciosa, foi simples, mas foi preciosa. Deu para a gente ter uma noção de onde Deus quer tocar. E vamos continuar hoje, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o medo de se relacionar, o medo do relacionamento. Nós servimos a um Deus que é relacionamento, né? Que ama relacionamento, que ama comunhão. E hoje o que eu tenho visto são muitas mulheres com dificuldade de se relacionar, com medo de se relacionar, por causa de coisas que viveram, né? Não nos relacionamentos atuais, mas coisas que viveram lá atrás, que vêm lá da infância, né? Que não é medo nem da mulher, é o medo da menina, da criança que está dentro dela, a criança ferida, a criança machucada, que está dentro dela. A mulher cresceu, mas a criança ela veio junto com a mulher. Eu vou começar falando com você, trazendo para você refletir, imaginando uma árvore. Toda árvore, ela tem nas folhas e nos frutos dela o reflexo das suas raízes, né? Se a raiz da árvore é boa, os frutos e as folhas serão bons. Mas se a raiz foi ferida, o fruto também será afetado. A gente vê isso na natureza. E também vê isso na vida, porque quando eu estou atendendo algumas mulheres, eu percebo que muitas mulheres hoje têm medo, né, de confiar, medo de se entregar, medo de se relacionar, né, de permanecer em relacionamentos que são até relacionamentos saudáveis. E elas não sabem nem explicar, né, o porquê desse medo, de onde vem esse medo, onde esse medo nasceu. Mas elas sabem que tem medo e esse medo tem aprisionado. Mas aí a gente vai avançando, né, no atendimento, vai avançando na mentoria, e aí a gente vai percebendo que muitos desses medos e dessas dores não são de agora, são reflexos de uma infância, né? Mulheres que ainda meninas, crianças, tiveram uma infância difícil, foram formadas em ambientes de dor, cresceram em casas com brigas constantes, viveram uma ausência emocional dos pais, até tinham os pais ali, mas viveram uma ausência emocional dos pais. E também ouviram palavras duras, né? Palavras assim, pesadas mesmo. Experimentaram rejeição, foram rejeitadas, às vezes histórias de mulheres rejeitadas desde o ventre, abandonadas. É muito forte quando a gente vai avançando. E aí a gente vai percebendo que quando a alma de uma criança passa por essas experiências, que são experiências fortes, ela aprende a se proteger, né? E aí, nessa proteção, eu fui estudar, eu fui aprendendo que a alma, ela aprende a sobreviver antes de aprender a amar. É uma defesa. E quando isso acontece, minha irmã, é o que a gente falou ontem, a pessoa ela vai criando um mecanismo de defesa, sabe? Um mecanismo de proteção. Ela se fecha, né? A pessoa começa a se fechar, ela desconfia de tudo e de todos, ela acha que ninguém está sendo sincero. Cria algumas barreiras emocionais que vão dificultando os relacionamentos, relacionamentos que eram para ser bênção, ou elas vivem buscando uma aprovação o tempo todo, tá? Eu já vivi isso, a necessidade, essa busca por aprovação, e é um lugar muito difícil de estar, né? É um lugar muito difícil mesmo. E aí você pode estar se perguntando, mas Maísa, por que isso acontece? Porque dentro dessa mulher ainda existe uma criança que tem medo de ser ferida novamente. Não está relacionado ao relacionamento atual, né? Está relacionado ao que ela viveu na infância.
E um exemplo muito forte que veio ao meu coração para compartilhar com vocês é sobre Mefibosete. É a história de Mefibosete, que era um neto do rei Saul, quem conhece Mefibosete. E ele ainda criança, né, aconteceu uma tragédia na família dele. E a ama, a babá dele, que era para proteger ele, quando foi fugir, né, com medo do que estava acontecendo ali no reino, ela deixou Mefibosete cair. Então, quem deveria proteger acabou deixando ele cair. Isso acontece muito. E aí, o que aconteceu? Mefibosete ficou aleijado. Lá em 2 Samuel 4,4 você pode conhecer um pouco mais essa história. Mas aí, você olha para Mefibosete e você percebe que não foi apenas o corpo dele que sofreu. A alma de Mefibosete também foi marcada lá na infância, naquele tombo. Uma criança que cresceu escondida em um lugar chamado Lodebar, né, que significa terra sem pasto, lugar de esquecimento. Olha que forte. Muito forte, um lugar onde ninguém espera nada, um lugar onde os sonhos não florescem, não tem mais vida, não tem esperança. Mas um dia o rei Davi, né, manda chamar Mefibosete para o palácio. Queria devolver tudo para ele, tudo que era dele por direito. E quando ele chega diante do rei, né, ele diz algo que revela o estado da alma dele. Foi isso que me chamou muita atenção para compartilhar com você. Ele fala assim: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto como eu? Você percebe? Percebe algo aí? Mefibosete já estava no palácio, minhas irmãs. Mas a mente dele ainda estava em Lodebar, na terra do esquecimento. E eu fiquei pensando muito sobre isso. Talvez hoje, no tempo de mesa, aqui, sentada comigo, né, nós com o nosso pai, algumas memórias podem ter surgido aí na sua mente. Talvez você lembrou de uma palavra dura, né, que você recebeu lá atrás, de um momento em que você se sentiu sozinha na sua infância. Talvez você lembrou de um ambiente onde você precisava ser forte, mesmo sendo apenas uma criança. Isso pode ter vindo na sua mente. E é comum, porque a gente cresce, mas às vezes aquela criança ferida continua vivendo dentro da nossa alma. Ela ainda tem medos, ela ainda sente insegurança, ela ainda carrega perguntas que nunca foram respondidas. Mas hoje eu quero dizer para você que Deus tem poder para tocar nessa raiz aí. Porque o problema muitas vezes não está apenas no relacionamento que você está vivendo hoje. Está lá nessa raiz. Está nessa raiz emocional que foi formada lá atrás. E quando Deus ele vem e cura a nossa raiz, os frutos da vida também começam a mudar. É isso que Deus tem falado muito comigo. Então hoje você teve essa percepção, né? Talvez você tenha percebido o que você não percebia antes. Algumas reações que você tem hoje, né, não nasceram hoje, vieram de algumas experiências antigas. Mas você está sentada nessa mesa para receber algo de Deus muito profundo. E Ele está dizendo: eu não tenho medo de entrar nas suas memórias. Né? Eu não tenho medo de entrar naquele lugar da sua história onde houve dor. Porque eu sou especialista em curar o que ficou ferido no caminho. Porque Ele estava lá nesse momento de dor. Amém? E eu quero orar por você hoje. Eu quero orar com você hoje. Para que você tenha esse entendimento. Né, para que você tenha essa percepção de quem é o Deus da sua vida, do poder de Deus para poder tirar você desse lugar do medo, para você experimentar a fidelidade dele. Amém? Vamos orar? Senhor, nós estamos aqui, Deus, nós queremos louvar e engrandecer o teu santo nome. O Senhor é um Deus que conhece todas as áreas da nossa vida, Senhor. O Senhor é o Deus que conhece cada momento da nossa vida em que nos sentimos rejeitadas, nos sentimos machucadas, Senhor, nos sentimos sozinhos. Amém, amém e amém.